Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na casa da família Lusuec. Hoje eu quero falar sobre esse bebezinho aqui, que deu... Oxe, fiz barulho aqui perto do microfone, né? Esse bebezinho aqui deu o que falar lá nos stories do Instagram. Eu postei ele e todo mundo ficou, tipo, achando muito legal essa loucura de eu inventar de fazer um banco dentro de casa. Eu fiz uma bagunça, eu só postei a parte boa, porque eu fiz uma bagunça pela falta de experiência de usar a serra tico-tico. A serra até que não tanto, mas a lixadeira deu uma sujeirada na minha cozinha, porque eu devia ter dado um jeito de encaixar o aspirador ali, mas não estava dando e eu não queria esperar. Mas sobrevivemos e o banco está pronto. E agora eu já sei mais ou menos o que fazer para não destruir minha cozinha nos próximos projetos. Mas então eu vou deixar aqui para vocês como é que eu fiz esse banco. Esse vídeo é uma continuação do que eu postei aqui anteriormente sobre o meu projeto do hall de entrada, que é ali, né, nessa parte aqui da minha casa. Eu tô na sala e ali é o hall de entrada, eu só tô aqui em cima da mesa com o tapete para não estragar tudo aqui, porque para não riscar, tá cheio de coisa por aqui, eu tô ainda em obras e o próximo vídeo provavelmente vai ser continuação ainda. A primeira coisa que eu quero concluir da casa, das decorações que eu quero fazer agora, dessa mudança aqui de estilo, mais dar uma repaginada, né? Mudar algumas coisas que já estão muito tempo no mesmo lugar, papel de parede, que já está há muito tempo. Esse aqui, se eu tirar, meu marido morre, mas acho que eu já tirei dali. Agora esse aqui acho que eu vou ter que deixar mais um pouquinho, para ele não ter um ataque, né? Ou se eu tirar, achar alguma coisa que seja muito bonita para colocar aqui, porque eu quero clarear um pouquinho essa parede. Mas enfim, vamos falar do banco, né? Quero mudar algumas coisas, então os próximos vídeos vão ser sequência primeiro ainda do hall de entrada, que eu quero ir por partes para não ficar indo para lá e para cá, porque eu sei que entre os meus projetos de decoração e as coisas que eu tenho que fazer, eu ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que cuidar de criança, ainda tenho que limpar a casa, tenho que cozinhar, tenho que lavar. Então, para eu não ficar surtando e deixando coisa pelo meio do caminho, eu vou fazer por partes. Vou deixar aqui para vocês como é que ficou, como é que eu me virei ali para fazer o banco. Não estou ensinando a fazer um banco, só estou inspirando vocês e mostrando que é possível. Alguém vai dizer, mas eu poderia comprar o banco pronto. Sim, poderia comprar o banco pronto, mas nada se compara ao gostinho de você usar uma coisa que você fez com as suas próprias mãozinhas. Então, não estou ensinando, inclusive o vídeo onde eu vi o passo a passo, que eu me inspirei também, porque eu não usei exatamente tudo que tá lá. Eu acho que tudo é sobre equilíbrio, criatividade. Você, às vezes, vê uma coisa e olha assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Mas como que você consegue? Você já viu mais ou menos ali a dica, como é que você consegue? Eu vi o vídeo, vou deixar aqui o link. Porém, aquele vídeo tinha duas questões. O tamanho do banco, não deu pra seguir o que tava lá, porque eu acho que até devo falar isso mais pra frente aqui nesse vídeo também. Eu usei essa primeira tábua aqui como base, porque já tinha um tamanho, já era assim. Então, eu só serrei a outra. E aí, eu já tinha um tamanho mais ou menos, eu olhei a medida da tábua e olhei ali no meu espaço, era exatamente o tamanho que eu precisava. A altura do banco eu fiz na medida de um banquinho que a gente tem ali, que é exatamente uma medida confortável para nós, porque somos avatares gigantescos de quase 2 metros de altura e não adianta um banquinho baixo pra gente estar se abaixando e ser uma coisa desconfortável, já sabendo que os meus filhos também vão ser grandes. A parte de baixo do banco que tá ali, ele usa apenas uma ripa dessa, vocês vão ver aí no projeto. E eu usei duas porque eu quero apoiar sapatos. E nessa lateral, ele usa uma inclinaçãozinha assim, e eu deixei reto, porque era mais fácil de fazer. E tá tudo lindo, maravilhoso. Então, acompanha aí o passo a passo e depois me diga se não foi uma boa ideia ter seguido esse projeto. E essas eram as duas tábuas que eu tinha para usar, então eu optei que o meu banco seria do tamanho da tábua menor. Oi, gente, foi o primeiro vídeo do canal em obras. Tá tentando fazer um banco, mas acho que eu deveria ficar no outro lado do mundo. Gente, ignora aqui o meu amadorismo, é porque aqui eu estava tentando não perder um dedo, mas ao mesmo tempo estava tentando ser uma pessoa esforçada e não desistir de usar a serra tico-tico, porque era a primeira vez que eu estava usando. Então, acredito que nos próximos projetos vai ser melhor. Eu aqui medi os pezinhos, fui medindo tudo que eu precisava, marcando, e depois eu já vim cortando. E
por acaso eu até me surpreendi, porque para a primeira vez que eu usei a serra tico-tico e com medo ainda de me machucar, né, fazendo um monte de asneira ali, tentando manter a segurança e as coisas em ordem, eu pensei que eu ia errar mais nas medidas, mas eu errei pouquíssimos milímetros, até porque a serra tico-tico não é uma serra para corte preciso, então eu acho que eu me saí bem até. Então aqui depois eu consegui acertar na lixa essa diferença mínima que eu errei lá na hora de serrar. Aqui eu lixei bastante porque essas peças estavam bem brutas, cheias de farpa e tudo mais, então eu deixei bem lisinha, ajustei a medida, arredondei os cantinhos, porque as crianças vão usar bastante esse banco, então para que evite ali machucar as canelas quando for sentar. É pra colar madeira, ou sei lá o que seja, madeira. Não é pra colar, olha, eu colei tudo na roupa. E aqui eu consegui contar bastante com a ajuda do Joseph, porque como ele estava entusiasmado junto comigo no projeto, ele foi me ajudando ali a achar uns parafusos que a gente precisava para fazer esse trabalho, né? Aqui eu já tinha cortado tudo. Primeiro eu me dediquei em cortar todas as peças nas medidas que eu precisava, e eu vou deixar na descrição do vídeo a inspiração do vídeo que eu usei para fazer o meu banco. Claro que eu não usei as medidas dele porque eu precisava usar as medidas do banco que eu tinha, e a altura do banco eu fiz um pouco mais alta porque a gente é grandão, então banco baixinho pra gente não dá. Depois eu fui para a missão que foi a mais difícil, mais sofrida, que foi lixar essas duas madeiras, porque elas estavam bem escuras e eu quis ir até o final, o máximo que eu pude, para ver a cor da madeira que estava no fundo, porque eu tinha a intenção de usar a parte de cima do banco, ou seja, essas duas madeiras, na cor de madeira e só envernizar. Mas depois que eu já tinha lixado bastante, eu vi que a cor da madeira não era a cor que eu queria, não era o que eu esperava, porque eu estava esperando algo mais tipo a cor dos banquinhos que tá ali embaixo, mas não era assim. Então, mesmo assim, eu lixei bastante elas para tirar bastante essa tinta que tava nela, esse verniz. Arredondei os cantinhos, lixei bem nas laterais. Ela tava um pouquinho empenada, mas eu não liguei para isso. Não, eu queria mesmo ela, apesar das imperfeições, eu queria ela mesmo assim. Lixei bastante, arredondei também os cantinhos, deixei bem lisinha. E aí depois eu já comecei a fazer a montagem do banquinho. A gente não terminou nesse dia, só fomos terminar... Aliás, terminamos mais tarde da noite de montar, com a ajuda do meu marido. Mas aqui o Joseph me ajudou bastante. Eu coloquei ali meu dedo para jogo, né? Confiando que ele não ia comer a cabeça do meu dedo naquela parafusadeira. Mas a gente conseguiu fazer bastante coisa. E aqui já era no outro dia. Eu já estava tirando a poeira do banco, já estava me preparando agora para a finalização dele. Vim com uma massa de madeira para tapar todos os buraquinhos e as imperfeições que estavam mais, assim, grotescas. Tapei bem, lixei. Depois eu já vim fazendo a preparação para pintura. Usei um tapa-poros, que é tipo um primer, né, para fazer a preparação da madeira. Passei 2 vezes esse tapa-poros. Passei uma vez, lixei. Passei outra vez, lixei de novo. Claro que tem que esperar o tempo de secagem. E aí depois, por fim, eu decidi, né, porque eu ainda estava na dúvida sobre o tampo do banco ali, a parte de cima, se eu ia deixar preto, ou, em verniz, mas aí eu decidi que eu ia mesmo pintar de preto em cima e de verniz nos pés. Verniz, entre aspas, né, porque eu usei um betume da Judéia. Então aqui eu diluí betume da Judéia com água rasa, e foi só isso que eu fiz. Depois que já estava 2 vezes passado o tapa-poros, estava bem lisinho, eu vim com o betume da Judéia diluído em água rasa e eu passei. Eu não queria que ficasse muito escuro, já que essa madeira era clarinha, eu queria que ele ficasse nesse tom assim meio de verniz. E depois eu vim na parte de cima também. Aqui o betume da Judéia foi só uma demão, passei e deixei secar. No tampo ali na parte de cima do banco eu pintei de preto uma vez. Dei uma quebradinha com uma lixa bem fininha quando já estava seco e pintei uma segunda vez, esperei tudo secar e finalizei com um verniz de poliuretano, que é um verniz que é mais resistente, para evitar que alguma criança derrame uma água em cima ou dá uma pancada, o banco está bem protegido. Então no final eu vim finalizando com esse verniz de poliuretano e foi assim que ficou o banco. Eu fiquei super feliz com o resultado. No vídeo que eu tinha visto antes só tinha uma madeira embaixo. Depois eu decidi comprar 2 ripas mais finas para fazer a parte de baixo.
já pensando que, como ele é um banco sapateira, para ele comportar bem ali os calçados ali embaixo. E eu achei que ficou lindo demais. Amei o meu banquinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inspirem, me deem dicas, como eu falei antes, do que vocês gostariam de ver por aqui, de cozinha, de casa. E também eu vou vendo outras inspirações para trazer para cá. É um canal que tá começando, eu não vou fazer promessas de vídeo toda semana, porque eu sei que pode ser que agora tenha muito vídeo, daqui a pouco eu tenho também muito trabalho, tenho que dar uma pausa, porque pra fazer essas coisas, tudo fora do lugar, bagunçado. Então quando eu tenho que trabalhar, eu preciso recolher tudo, organizar e foco no trabalho. Depois eu venho, faço a bagunça e foco em terminar a bagunça, e assim a gente vai. Então eu espero que vocês gostem, comenta aqui alguma coisa, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e fica por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Deus abençoe e até um próximo vídeo.